Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula referente à nossa disciplina Leitura e Produção de Textos para a Docência. Bom, como tratamos na última videoaula, na apresentação do nosso plano de ensino, a nossa disciplina ela será dividida em 3 momentos, ou seja, em 3 unidades, cada uma correspondente aos conteúdos que serão desenvolvidos ao longo de toda a nossa disciplina, tudo bem? A nossa videoaula de hoje trataremos especificamente da unidade 1, que tem por título as principais regras de gramática no desenvolvimento das dissertações. Vamos lá? Bom, nós temos especificamente como tópicos desta aula, nós temos o estudo basicamente de 3 conteúdos-chave, como estudo da concordância nominal e verbal, o estudo da regência nominal e verbal e o estudo da pontuação. Bom, lembrando, pessoal, que esta nossa videoaula ela é apenas um apanhado geral dos principais elementos que estão diretamente relacionados a cada um desses conteúdos. Ou seja, não haverá um aprofundamento de todo esse conteúdo, levando em consideração todas as possíveis regras existentes em relação a cada um deles. Porém, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, vocês terão vários outros materiais que poderão auxiliá-los nos estudos, como fascículos, como slides, como vídeos e todos os outros vários materiais que podem ajudá-los nos estudos e, consequentemente, tirar essas dúvidas. Na verdade, estamos apenas aqui fazendo um apanhado geral daquilo que é necessário e daquilo que diz mais importante em relação a cada um desses conteúdos. Tudo bem? Bom, então, considerando ainda a concordância nominal, nós apresentamos, então, o seu conceito, que diz o seguinte: é a relação entre as palavras que garante que os substantivos concordem com artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Vejam, aqui, pessoal, basicamente nós temos a palavra obras em destaque. Essa palavra obras é um substantivo e que está flexionado, ou seja, ele sofre variação quanto ao gênero e quanto ao número. Nesse caso, ela pertence ao gênero feminino e o número plural. Então, vejam que todas as palavras que manterão relação direta com esse substantivo deverá concordar com ele. Ou seja, nós temos então aqui, por exemplo, o pronome estas, nós temos os adjetivos maravilhosas e esquecidas, então todos eles flexionarão tanto em relação ao gênero quanto ao número, para se adequarem a esse substantivo, ou seja, para concordarem com esse substantivo, que está no feminino plural. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a regra geral da concordância nominal. Tudo bem? Bom, falando de concordância verbal, nós precisamos estabelecer como regra geral que é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Ou seja, então, como princípio geral, ou seja, como regra geral da concordância verbal, precisamos levar em consideração que o verbo ele deve sempre concordar com o seu sujeito. Tudo bem? Exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Vejam, nós temos o verbo adoro, que vai concordar respectivamente com o seu sujeito, eu. O mesmo acontece no segundo exemplo, quando ele diz, elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Vejam, adoram está concordando com o sujeito elas. E o mesmo acontece no terceiro exemplo. Cristina e Eva, veja, nós temos aqui um sujeito composto, formado por 2 núcleos, né? Isso, Cristina e Eva. Nesse caso, o verbo concordará com o sujeito composto, ou seja, com os 2 núcleos, indo para o plural. Então, Cristina e Eva entraram no hospital. Então, como regra geral dessa concordância nominal, devemos lembrar que o sujeito, nesse caso, tem um papel muito importante, pois é com ele que o verbo manterá uma relação direta, ou seja, o verbo deverá concordar com esse sujeito. Tudo bem? Bom, devemos lembrar de alguns casos especiais em relação ao uso da concordância verbal, especificamente no que diz respeito ao uso da partícula se. Quando eu me refiro ao uso da partícula se, eu preciso de lembrar que nós temos 2 possibilidades. Ou o verbo
ele vai para a terceira pessoa do singular, no caso de quando esse se indica índice de determinação do sujeito, ou o verbo concordará com o sujeito. Nesse caso, o se passa a ser partícula apassivadora. E nesse momento nós temos então que o verbo deverá concordar com o sujeito, indo para o singular ou plural, dependendo do sujeito presente na oração. Tudo bem? Então vamos aqui ao exemplo. Confia-se em todos. Quem confia-se em todos? Não se sabe. Estamos diante de um sujeito indeterminado. Então, se estamos diante de um sujeito indeterminado, nesse caso, nós temos índice de indeterminação do sujeito. Então, nós temos o verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula se. Agora, vejam os outros exemplos. Construiu-se uma igreja. Se a gente transforma essa oração, nós encontramos o sujeito. Uma igreja foi construída. Opa, eu tenho o sujeito. Então, construiu-se uma igreja. Verbo concorda com o seu respectivo sujeito. Construíram-se novas igrejas. Novas igrejas foram construídas. Vejam, nós temos então sujeito, nesse caso, no plural. Então, o verbo deverá concordar com ele no plural. Então, construíram-se novas igrejas. Nessa situação, como o verbo concorda com o sujeito, o se passa a ser partícula passivadora. E, nesse caso, o verbo deverá concordar com o seu respectivo sujeito. Tudo bem, pessoal? Bom, saímos então da concordância, vamos então para a regência. Na regência, eu preciso ficar atento, pessoal, especificamente ao processo de transitividade verbal, ou seja, necessariamente da relação que se estabelece entre verbo e seu complemento, e seus respectivos complementos. Então, a regência é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que seguem a eles e completam o seu sentido, no caso, seus respectivos complementos. Então, vejam, eu preciso lembrar sempre que, no processo de regência, eu tenho que estar atento ao verbo e, consequentemente, aos elementos que mantêm relação direta com ele, ou seja, que os complementam. E, nesse caso, no caso dos verbos transitivos, eu tenho que ficar atento à construção desses verbos no que diz respeito ao uso ou não da preposição. Lembrando que verbos que precisam de complemento sem o auxílio de preposição, nós temos então o objeto direto e o verbo passa a ser transitivo direto. Verbos que precisam de complemento com auxílio de preposição, nós temos então como complemento o objeto indireto e o verbo passa a ser transitivo indireto. Lembrando que na regência nós precisamos ter em mente que nós temos sempre dois elementos em comum e que, na verdade, um precisa do outro para que a oração possa fazer sentido. Então, nesse caso, nós temos o verbo como elemento essencial, que passa a ser um termo regente, e os seus complementos, que, na verdade, mantém essa relação direta com o verbo, que passa a ser um termo regido. Tudo bem? Bom, na regência verbal, pessoal, nós precisamos ficar atentos à regência de alguns verbos específicos, como, por exemplo, o verbo assistir, com o sentido de ver, exige preposição. Que tal assistirmos ao filme? No sentido de dar assistência, prestar socorro, nesse caso ele não precisa de preposição. Ele exige, então, complemento sem auxílio de preposição, no caso, objeto direto. Então, sempre assistiu. Assistiu quem? Pessoas mais velhas. Então, nesse caso, assistiu, no sentido de dar assistência, não precisa de preposição. Visar com sentido de objetivo, exige preposição. Visamos ao sucesso. Com sentido de mirar, de assinar, não precisa de preposição. O policial visou o bandido à distância. Bom, em relação à pontuação, nós precisamos ficar atentos a alguns casos especiais da pontuação, alguns sinais específicos. Nós temos o ponto ou o ponto final, que é utilizado para terminar a ideia ou o discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Então, a gente pode observar que ele funciona como uma pausa final, ou seja, o encerramento de um discurso. Tudo bem?
Já a vírgula, ela indica uma pausa no discurso, uma pausa menor. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como separar aposto e vocativo. Aqui nós temos alguns exemplos. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Veja, nós temos aqui vários elementos de mesma função sintática, por isso separados por vírgula. Rose Maria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Veja que nós temos aqui um aposto, ou seja, uma informação a respeito de Rose Maria, uma especificação a respeito de Rose Maria. Então, nesse caso, aposto separado por vírgula. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Maria aqui como uma invocação, um chamamento, um apelo, né? Isso. Então, Maria funcionando como vocativo. Então, o termo vocativo deve ser separado por vírgula. Aqui, pessoal, nós apresentamos as referências, né, isso que serviram de base para a elaboração desse material e apresentamos uma frase de motivação que diz o seguinte: estude, aprimore, não se acomode. Quanto maior o conhecimento e dedicação, mais rápido você alcançará o sucesso. É com essas palavras que a gente encerra a nossa videoaula, agradecendo a vocês e lembrando, logo retornaremos com mais uma videoaula para dar continuidade aos nossos estudos. Tudo bem? Finalizamos então a nossa videoaula de hoje. Agradeço a participação de vocês e até mais.